Pega a sua Bíblia aí, vamos orar nesse momento, Salmo 119. Quer sugerir um texto aí, Sara, para a gente orar? Sugira e leia um texto para a gente fazer uma oração. Do Salmo 119? Pode ser. Acho que ele é perfeito, né? Marinete, bem-vinda. Deia Alves, pode ser. Só chegando. Pode ser Salmo 119, versículo 35. Tá? 35? Leia aí. Tá. Faze-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Amém. Amém. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Vamos orar assim então, irmãos, nessa noite? Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque essa é uma noite que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos e aprender um pouco mais, ó Deus, e, Senhor Deus, ver através do exemplo de vida da Sara e daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, o que nós podemos, Senhor Deus, mudar também na nossa vida e coisas que nós necessitamos, Pai. Senhor Deus, nós queremos ter prazer nos Teus mandamentos, Pai, andar neles. Nos dirija assim, Pai, nessa noite. Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor trabalhe nos corações, ó Deus, através do testemunho da Sara e através desse momento aqui de interação e de conversa que teremos, Pai. Em nome de Jesus, é para a Tua glória que te pedimos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou tirar aqui os comentários por um instante, tá? Senão vai ficar passando aqui no rosto da Sara aqui os comentários, tá? Então eu vou desativar por um instante e aí no final, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai no final responder perguntas. A gente não, a Sara vai responder todas as suas perguntas, tá? Sara, se apresente aí pra gente. Olá, graça e paz, irmão. Sara Raquel. Eu estou em Grajaú há 4 anos e sou mãe de Grajaú fica Jonatas, no Maranhão, terra boa, terra quente. Se aqui em São Paulo tá quente, imagina no Grajaú. Então, bem na linha do Equador mesmo. Bem pertinho. Nossa. Certo. Então, eu sou casada, tenho 2 filhos, sirvo ao Senhor hoje na primeira igreja cristã evangélica na cidade de Grajaú e sirvo ao lado do meu esposo lá na igreja. Muito bem. Há quanto tempo você é convertida? Eita, eu fui fazer as contas, eu fiquei assim, meu Deus, 30 anos já. Eita, rapaz, 30 anos, olha só. Desde os 5 anos de idade que eu conheço, venho conhecendo, crescendo, né, no conhecimento sobre Deus. E primeiro, minha família é uma família muito católica, né? E meu pai foi primeiro, depois minha mãe, depois meu irmão. No mesmo dia fui eu. Meu irmão levantou a mão e eu levantei junto, né? Eu não vou ficar atrás. 5 anos de idade. Tinha muita compreensão. E aí, com o tempo, eu fui sendo discipulada, participando das coisas da igreja, fui me habituando àquele ambiente, conhecendo Jesus um pouco mais. E ao longo desse tempo, eu comecei a me integrar nos departamentos da igreja, a melhorar, né, no meu relacionamento com Deus, mas eu confesso para vocês que eu vivi um longo tempo de estagnação, longo tempo mesmo. Entrei na fase da adolescência, aquela fase, né, conturbada, difícil, muitos conflitos internos, e chegou um tempo, uma época da minha vida, lá pelos 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com afinco no departamento de crianças da minha igreja. E eu comecei a pensar, gente, eu não posso levar qualquer coisa para essas crianças.
não posso levar qualquer coisa para os adolescentes. Eu preciso realmente conhecer o Deus a qual estou ensinando. Preciso ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, eu comecei a estudar a Bíblia, estudar. Passava horas lendo a Bíblia, horas estudando, para poder dar um ensino de qualidade para essas crianças. Só que era uma leitura meio com uma muleta ali do lado. Era ali com as notas de rodapé das Bíblias de estudo, tinha um Champlinzinho ali do meu lado, tinha Lieres Bill Moody ali me dando um apoio, uma moral, né, para eu poder fazer um estudo, né? Não era uma coisa que eu ia lá e por mim mesmo buscava aprender somente com a ajuda do Espírito Santo, né? Eu tinha ali aquela muleta, digamos assim. Só uma coisa, aprender. Champlin, para quem não sabe, é uma enciclopédia, não é uma enciclopédia, na verdade é um comentário bíblico, versículo por versículo da Bíblia inteira. Quando eu me converti, quando eu fui convertido, né? Quando eu tinha 17 anos, eu pensei, eu vou comprar essa e eu vou saber tudo da Bíblia. Porque cada versículo eu vou ter uma resposta para aquele versículo. Eu tenho ela aqui, estou olhando para ela ali, mas lendo engano. Falei, sabe? Continue. Pois é, mas só que depois de um tempo eu voltei de novo para a estagnação. Eu comecei a afrouxar um pouco as rédeas, comecei a me envolver com outras coisas deste mundo. E aí o meu relacionamento com a Bíblia foi ficando um pouco mais esquecido, entendeu? Fui deixando um pouco a Bíblia de lado, passava horas às vezes, passava dias às vezes sem ler a Bíblia. Mas como eu sempre estava na frente da igreja, sempre dirigindo culto, sempre na frente dos departamentos, eu postava a heresia, né, a hipócrita, e ia lá, pegava a minha Bíblia, lia textos aqui, ia lá no Champlin, pegava o resumo do versículo, anotava e levava para a igreja. Todo mundo falou, a Sara sabe e tal, não sei o quê. Mas só Deus e eu sabíamos como é que estava esse relacionamento. Estava bem fragmentado, né? E aí eu lia muitas vezes a Bíblia por um desencargo de consciência, para cumprir tabela, pegava os cronogramas de leitura bíblica e fazia as minhas leituras muito rasas. Era um problema. Acho que uma das piores situações, principalmente para quem se engaja no trabalho da igreja, é quando começa a fazer aquilo só porque tem a responsabilidade na igreja. Por exemplo, de dar uma aula. Então eu só estudo a Bíblia porque eu tenho que dar a aula. De tocar no louvor. Então eu só louvo a Deus porque no momento em que eu estou ensaiando ou que eu estou tocando na igreja. De orar, eu só oro no momento que eu estou na igreja, né? Ou porque eu tenho que... O pastor pede para eu fazer uma oração lá em determinado momento. Isso é realmente triste e acontece muito com professores de Bíblia. Acontece muito com professor de escola bíblica de viver diante dos alunos uma coisa e em casa ou na sua vida realmente pessoal, ele não estudar a Bíblia para si próprio, estudar a Bíblia só pela responsabilidade de ensinar. Isso é realmente bastante triste. Continue. Não, continua com você. Tá. E quanto tempo você ficou mais ou menos aí nessa estagnação, nessa paralisação aí? Olha, eu acho que eu fiquei estagnada mesmo, vivendo uma fraqueza espiritual muito grande, acho que uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. Até depois de casada, eu ainda vivi essa processo de estagnação muito forte. Aí vem o casamento, daí, poxa vida, agora tenho menos tempo, aí vem os filhos, aí tem menos tempo ainda, daí sempre acontece, né? Sempre acontece. Tava pensando nisso hoje. Desculpas. Tava pensando nisso hoje, né?
porque amanhã a gente vai fazer uma live e amanhã é uma aula, né? Amanhã vai ser uma aula sobre o Evangelho. Sim. E eu tava pensando, puxa vida, amanhã é feriado, né? Vai ter gente que vai falar assim, poxa, eu não vou participar porque é feriado. E aí eu pensei, poxa, se não fosse feriado, a pessoa talvez ia falar, poxa, eu não vou participar porque foi dia de trabalho, tô cansado. Então, desculpa, a gente tem realmente, né, para tudo. Quem quer, na verdade, dá um jeito, né? Quem quer, dá um jeito. Exatamente. E agora, me diz uma coisa, você chegou a ter algum problema na sua vida pessoal por causa de talvez de algum estudo errado ou, sei lá, por causa dessa estagnação, problemas na vida pessoal? Não precisa talvez falar o problema, não, mas sim, você teve algum problema na vida pessoal por causa desse tipo de situação? Acho que problema não tive, mas eu acho que eu tive um problema que acho que é uma questão bastante geral de quem não tem um conhecimento profundo das escrituras, que é na hora de uma conversa, de um aconselhamento, digamos assim, você usar os textos clássicos que são empregados de forma incorreta, né? Salmo 37, 4 e 5, aquela ideia lá de João 10, que fala sobre o ladrão, né? Que o ladrão é o diabo, né? O pessoal usa muito. Eu acho que esse não foi um problema, mas eu endossei para muitas pessoas que seria uma verdade. A forma de aplicar, eu aplicava era errada. Certo. Isso é extremamente comum, né? Porque a gente aprende assim, né? A gente ouve assim, a gente não só aprende, não só ouve, mas a gente canta assim também, né? Porque a grande maioria das músicas cristãs, infelizmente, tem um viés cristãs, né? Do meio gospel, mas não bíblicas, né? Uma boa parte tem é enviesado dessa forma, né? Sim. Mas fala aí, como é que você saiu dessa estagnação? Teve algum estalo? Teve alguma coisa? Aliás, antes desse período de estagnação, porque você falou que perto dos 15 a 16 anos você você começou a estudar, a buscar e tal. Naquela época, o que aconteceu para você ter esse estalo? Você falou que começou a dar aula e por isso, mas teve algum momento, alguma ajuda de alguém? Teve alguma coisa assim na época? Meu pai, ele é pastor batista, e ele é um grande incentivador, uma pessoa, um leitor muito ávido. Então, ele sempre, depois do almoço, ele tinha aquela siestazinha e sentava lá na beira, ali perto da janela da cozinha, com os livros e devorando, e lendo, e eu ficava assim, observando aquilo ali. E eu dizia, gente, eu estou perdendo meu tempo, a minha vida, vivendo essa mesmice de todo dia, de uma rotina muito maçante. E aí eu disse assim, eu preciso melhorar no relacionamento. E ele sempre incentivava, você não vai fazer isso, você não vai assistir TV antes de você ler sua Bíblia. Você precisa ler sua Bíblia e sentar aqui comigo e conversar comigo e dizer o que foi que você aprendeu do texto bíblico. Ele era assim bem rígido nesse aspecto, né? E isso me fez despertar a ler mais livros. Esses livros me levavam a ler mais a Bíblia, e assim foi. Só você de filha ou tinha outros irmãos? Tenho um irmão mais velho. Também entrava na mesma linha. Que legal, que legal. Olha, que demais ter um pai assim. Poxa vida, se você que está me ouvindo aqui é pai, é mãe, faça isso com seus filhos, faça isso. Ainda essa semana, minha filha começou a fazer um caderno de devocional semanal para ela. Tem 10 anos e está fazendo ali um caderno de devocional. Tá toda feliz. E uma das pessoas que ajuda muito é a minha própria irmã, que ela é a líder de crianças da nossa igreja, né, local. Então ela incentiva demais também. Então tá tudo em casa aqui. Mas faça isso com seus filhos, porque faz realmente muita diferença. E agora, depois desses, né, casado e tal, toda aquela coisa, 5 anos de estagnação, o que deu o estalo aí? O que aconteceu que você falou, puxa vida, não, preciso mudar esse negócio aqui. Como é que foi isso? Depois que passou esse tempo de estagnação, e depois
Eu justamente me senti no peso da responsabilidade como mãe. De agora, né, tendo 2 filhos sob minha responsabilidade, eu precisava dar o exemplo. Dar para eles o exemplo de uma vida devocional, uma vida de oração. Né? Então, eu disse, não, eu não posso simplesmente viver uma vida irresponsável, porque agora, antigamente era a minha vida que estava em jogo, só meu relacionamento com Deus. Mas agora eu tenho 2 vidas que eu vou prestar conta, que é minha responsabilidade espiritual. Eu não posso simplesmente fazer de conta que eles não existem, que eles não têm alma, que eles precisam de Deus. Então, esse foi o grande estalo depois para mim. Voltar a ler mais, estudar. Amém. E conta aí, como é que você conheceu o projeto A Bíblia Simples? Como é que você pesquisou? Como é que você achou a gente aí no projeto? Certo. Quando eu comecei esse processo de sair da estagnação, eu comecei a procurar alguns conteúdos na internet que me ajudassem a melhorar, estruturar melhor meu estudo, né? E eu já tinha encontrado alguns perfis, já estava estudando, já estava, né, lendo e tal. E o Instagram veio me trazer a sugestão do projeto Bíblia Simples. Eu estava lá rolando o feed e encontrei, né, o projeto A Bíblia Simples com algumas ideias de como você melhorar seu relacionamento com a Bíblia, ideias práticas. E isso me chamou a atenção, porque não era só aquela coisa assim muito superficial, muito por cima, não, era uma coisa mais prática, algo que você realmente podia fazer. E eu achei interessante, compartilhei no meu story, entrei lá no perfil, comecei a vasculhar e olhar, observar, e eu disse, eu vou começar a seguir esse perfil. E aí, com isso, eu encontrei o webinário SMB, e eu disse, eu vou fazer isso, porque foi bem na época da quarentena. E aí eu pensei assim, poxa, as atividades da igreja diminuíram mais, eu vou ter mais tempo para poder cuidar da minha vida, da minha família, eu vou estar mais perto. Então eu entrei em clube de leitura para me esforçar, para me fazer incentivar, né, para me incentivar a ler mais, e comecei entrei no webinário. Assim, eu vou justamente pegar 2 coisas que eu tenho muita dificuldade, digamos assim, né, de encontrar um hábito, uma rotina ali direitinho. Eu vou fazer essas 2 coisas. E fiz o webinário e foi apresentado ali o método Leia, a leitura top. Aí eu fiquei assim, uau, é isso que eu vou fazer. Vou fazer o desafio. Fiquei encantada com a forma como se era ensinado a respeito da leitura, né? Como mostrava as minuciosidades do texto, e eu disse, é isso, vou fazer. E fiz. Legal. Isso foi quando que você fez o webinário? Eu fiz em junho, início de junho do ano passado. O primeiro, então. Foi? O primeiro. Legal. Nossa, foi o primeiro. Estava lá. Poxa vida, eu não lembrava que tinha sido lá no começo, não. Poxa vida. Pois é. Que bacana. Então você foi uma das primeiras alunas também aí de todo o projeto. Eu acho que eu entrei na segunda turma, que quando eu estava no webinário, foi falado, alguns alunos do desafio se manifestem aí e tal. Aí foi aí que eu tive conhecimento. É verdade. Então foi no final de junho, né? Porque o primeiro foi no começo de junho. O primeiro foi 30 de abril, 30 de maio, 31 de maio, primeiro, 2º de junho, assim. Mas então que demais, então você é da segunda turma. Show de bola. E fala uma coisa aí, o que você, desse tempo pra cá, fala uma mudança que, assim, algo que você fala assim, puxa vida, isso aqui, nunca ninguém me falou para fazer esse negócio, e isso aqui mudou, assim, a minha forma de enxergar as escrituras, a minha forma de estudar as escrituras. O que você aprendeu nesse processo todo aí? Para mim, assim, o que mais me tocou, me chamou a atenção e abriu os olhos foi a questão de você estar procurando na Bíblia em várias versões
em 5 versões diferentes, né? O mesmo texto bíblico, atentando para as minúcias. Isso assim mudou completamente a forma como eu leio a Bíblia hoje. Dificilmente eu fico só numa versão. Show de bola. Sabe que eu costumo dizer, você já deve ter ouvido com certeza, que essa é a técnica 20-80. É o que a gente fala que é 20% de esforço, mas que gera 80% de resultado. Essa talvez seja a principal de todos, que eu falo assim, puxa vida, a pessoa não está entendendo o texto da Bíblia. Geralmente é porque está só com uma versão. Só de pegar outras versões já... Nossa, é um pouquinho de esforço, mas que gera um resultado assim no estudo. Nossa, para mim é o 20-80 da leitura bíblica. Legal você ter falado isso aí. Sempre pegar uma versão mais antiga, né, tipo a corrigida, a revista atualizada, e uma mais nova, uma NVT, uma TLH, que abre muito a mente. Eu não tinha ainda, né? Ai, nossa, vai cair aqui o negócio. Eu não tinha ainda, daí eu comprei essa NVT aqui para eu estudar, né? Eu não tinha NVT, mas eu usava ela. Pois tô amando essa Bíblia, tô amando a versão, tô amando a própria Bíblia, esse negócio de escrever, ter o espaço aqui para escrever. Já pensei assim, acho que por ano vou comprar uma dessa aqui para poder ser a Bíblia do ano, né? Usar, escrever. Gente que gosta de estudar assim, né? Escrevendo, a Bíblia vai rapidinho. Bom, inclusive você tem cadernos, você talvez olha, apareceu umas pessoas para disputar contigo, viu, Sara? Apareceu, verdade. Ainda essa semana, umas 2 ou 3 alunas do desafio também mostraram os cadernos e umas bíblias, tudo escrito, caderno assim, ó, que virava folha, que virava folha, que virava folha. E a Sara também já me mostrou, tem uns cadernos aí cheios de anotações, né, dos estudos e tal. Gosto muito de anotar. Show de bola. Agora, fala aí, num geral, assim, depois que você entrou no Desafios, e olha que você é um dos exemplos que geralmente eu uso quando eu estou falando do desafio. Até essa semana, um pastor da nossa igreja perguntou assim, Hadson, mas o público lá do projeto é geralmente o pessoal que está começando, né? Desde o comecinho, né? Eu falei, não. Tem gente que já estudou teologia, tem gente com 30 anos de cristão e escola bíblica e leitor e tudo, mas que ainda assim participa do desafio e percebe, puxa vida, que diferença que faz, né? Ou seja, o que eu tenho percebido é que, pela graça de Deus, tem alcançado tanto pessoas que estão começando, que realmente não sabem, não sabia nem, peraí, nem literalmente o por onde eu começo, né? Como também pessoas que já têm uma bagagem, né? Isso eu achei interessante. E aí vem minha pergunta. Mesmo você com a bagagem que você já tinha, né, que não era pouco, poxa, só de você falar que usava Champlin, já percebe-se, poxa, tinha bagagem. Não só bagagem, mas o pastor Batista em casa, tudo isso, né? Faz diferença, faz muita diferença. Mas não quer dizer que quem não tem um pai pastor também não consiga, de fato, aprender. Eu não tive um pai pastor na minha adolescência. Meu pai se tornou pastor depois, quando eu já era jovem, já tinha mais de 20 anos. Eu já era ativo no estudo bíblico quando meu pai se tornou depois pastor. Mas me fale aí, o que realmente mudou na sua experiência com a Bíblia, mesmo com toda essa bagagem aí, depois que você entrou para o desafio? O que mudou? Eu acredito que uma das coisas assim, que mais eu posso mencionar como mudança é o meu relacionamento com Deus. E se tornou bem mais estreito do que era antes.
Eu era uma cristã, aquele tipo de cristã que só se alimentava daquela comida mastigada pelo pregador, muitas das vezes. Eu ficava igual aquele filhotinho de águia, que a águia vem e joga aqui dentro da boca, né? E eu não tinha essa experiência. E eu acho que o que mais me ajudou, revolucionou minha experiência com o desafio, agora com relação à palavra de Deus, é que agora eu não preciso ficar recorrendo a essas fontes, somente a esses comentários, pastores renomeados. Eu posso sentar e, com a ajuda do Espírito Santo, né, entender o que ele tem a me dizer. Eu não preciso mais dessas muletas. Hoje eu não preciso mais dessas muletas. Né? Eu tenho a capacidade hoje, graças ao Senhor Deus, e ao desafio de hoje pegar um texto bíblico e conseguir compreender ele. Então, talvez não tudo que o texto tem a dizer, mas o que é mais importante eu consigo absorver. Mas o tudo ninguém consegue, porque a palavra ela é impressionante. Isso eu fico besta, eu fico boba. Assim, cada hora que eu pego um texto, ontem mesmo tô lendo um livro sobre leitura bíblica, inclusive, do John MacArthur, e lá no momento ele fala assim, que ele estuda a Bíblia para ensinar na igreja, para ensinar, para pregar, para ensinar na igreja, enfim. Mas ele falou assim, não tem nada melhor do que quando eu pego a Bíblia para estudar por mim mesmo, para mim mesmo, e eu descubro algo, e eu percebo algo que eu nunca percebi, que eu já passei por aquele texto várias e várias vezes e eu nunca percebi. E eu acredito que a gente sempre vai ter isso. Eu acredito que não dá para esgotar. Realmente não dá para esgotar. É demais, é demais. Teve texto que eu... isso para quem já leu a Bíblia 20 vezes. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que ela já está com o Senhor hoje, que ela leu mais de 100 vezes a Bíblia. E agora pergunte para ela, perguntava-se para ela quantas coisas novas você descobria na Bíblia. Ela dizia não tem como não descobrir, porque é algo que se renova, né? Todos os dias. A Bíblia tem esse poder, essa característica que como diria um amigo meu, é indizível. Não tem como a gente explicar, é inexplicável realmente. Bom, muito bem. Que bom que você passou pelo teste, tá? O Christian não passou no teste, porque o Christian, quando a gente perguntou sobre o que mudou na experiência dele com Deus e com a Bíblia, ele começou a chorar no meio da live. Eu fiquei bravo com ele, porque ele ficou fazendo a gente chorar aqui. Mas, poxa, se você fosse resumir tudo isso em uma palavra, como é que você resumiria? Vamos dizer assim, esse processo dessa mudança. Como é que você resumiria? Eu acho que renovação. Eu diria que Deus renovou a minha experiência com a Bíblia. Ele trouxe um novo ar, ele deu um novo fôlego, uma nova expectativa. Quando abro a Bíblia, é sempre uma nova expectativa. O que Deus vai me ensinar hoje, através desse texto bíblico. Confesso a você que o projeto, aliás, o LBA, que a gente está fazendo agora de forma, transformado muito peso no coração. E é aquela coisa, a gente lê Romanos, mas quando a gente vai realmente para as particularidades, fazer aquele zoom, né, que é muito falado no desafio, daquele zoom, pensar bem o texto para olhar as particularidades, né, muda muito a nossa experiência. E eu sei, se resumisse uma palavra sobre esse processo de mudança, seria renovação. Amém. Sabe o que é interessante, né? O LBA eu tento, como é meio que o programa de ensino de começo, né? Assim, vamos dizer, o primeiro que a pessoa chegou no projeto para fazer, poxa, LBA, que são as técnicas mais básicas, né? São as mais básicas. E eu pego o texto e eu aproveito para fazer meu devocional no texto, né? Faço primeiro meu devocional, depois eu vou lá e vou estudar o texto para montar o vídeo, montar o PDF, tudo.
E puxa vida, mesmo lendo só com aquelas técnicas ali simples, são simples de fato, eu olho assim, eu fico, meu Deus. Exatamente, às vezes você manda, quase todo dia você tem mandado stories, né, falando alguma coisa sobre o texto. E eu fico na mesa, eu fico olhando assim, eu falo, puxa vida, e aí eu termino o meu devocional justamente com as aplicações que eu faço ali, né, no vídeo. Aqueles ali são aplicações do meu próprio devocional, e eu acabo fazendo pro vídeo, eu falo, poxa, é demais. Eu tenho certeza que se a gente começasse, ao terminar no capítulo 16 daqui a alguns dias, se a gente refizesse em Romanos novamente, a gente ia se impressionar de novo, porque é rico demais, é rico demais. O processo todo é muito rico, mas muito mais, muito além do que o processo a Escritura, ela é impressionante, de fato. Agora, para a gente encerrar, são 10h05, 10h04 agora. Uau! Deixa aí uma... A minha pequena estava ali, sabe, querendo dormir, mas eu acho que ela vai ficar acordada. Espero que ela fique, porque eu quero aproveitar ela um pouquinho, não consegui. Acabei de chegar do culto para fazer essa live. Eu vou reativar os comentários aqui, se alguém quiser mandar aí perguntas, pode mandar, enquanto a Sara vai falar só uma coisa aqui. Agora deixa uma dica de leitura bíblica para quem está assistindo. Ensina a gente aí alguma coisa que você aprendeu lá no desafio. Dê aí a dica, você falar assim, puxa, faça isso. Eu acho que dentre tantas as coisas que o desafio me ensinou, eu acho que você lê sem querer ler. Leia sem querer ler, né? Porque às vezes a gente fica esperando a vontade chegar. Eu quero sentir um tremelique dentro de mim para eu poder sentir essa necessidade de ler a Bíblia. Mas muitas vezes eu fiz esse esforço e ele foi para mim de uma grande utilidade. Porque nem é sempre que a gente tem aquele dia maravilhoso, que o céu amanhece ensolarado e todas as coisas estão certas na sua vida. Tem dia que a gente vai dormir cansada, mas mesmo assim, né, a gente precisa decidir. Eu acredito que é uma máxima de ter uma decisão. Né? A gente tem que decidir que a palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa no meu dia, na minha vida. Né? Então, essa é a grande dica. Leia, ore, mesmo sem vontade. Quando você começar a fazer, você vai sentir vontade, você vai sentir prazer. E isso mudou para mim. Agora, fala aí. Quando não tá com vontade, como é que faz para ler? Olha, uma das coisas que às vezes... O que você faz? O que você faz para ler? O que eu faço? Eu uso o aplicativo. Eu uso o aplicativo, por exemplo, do New Version, que fala sobre... Tem várias versões, né? Eu boto lá um texto bíblico para eu ouvir. E aí, embora eu não possa sentar para ler, né, eu ouço a palavra de Deus e já vou absorvendo. Enquanto eu estou fazendo ali minhas atividades. Isso já vai me animando. Aí eu vou para a palavra. Às vezes me ajuda. Às vezes eu só sento, leio o texto e medito num versículo, se for possível, porque eu preciso alimentar minha alma. Não tem jeito, eu preciso todos os dias alimentar minha alma. Então eu tenho que fazer um esforço extra-humano para poder cumprir aquilo que eu preciso para minha vida. Eu tenho um passo a passo para quando eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Passo 1, pega a Bíblia. Passo 2, abra. Passo 3, começa a ler. Funciona! Quando eu não estou com vontade, eu só lembro do passo a passo. É simples desse jeito. Quando eu estava pensando no nome para o projeto, né? E eu falei, puxa vida, a Bíblia é simples, acho que vai ter gente que vai me interpretar mal, né? Acho que vai achar que eu estou, sei lá, menosprezando a Bíblia. Na verdade,
É mais no sentido de, peraí, a nossa disposição diante da Bíblia deve ser muito simples, e aí a gente vai descobrir o quanto ela é, de fato, para a pessoa simples, o quanto ela é simples, ela não é aquela coisa, e tal. E às vezes a gente fala, poxa, e às vezes a gente fala, poxa, eu vou para a Bíblia, já estou cansado, estou com vontade, ainda não vou entender, né? Até a Edivânia colocou aqui que tem muita dificuldade na Bíblia, não consegue entender, não tem escola dominical na igreja, isso é preocupante, isso é realmente preocupante. É importantíssimo o cristão ter o costume de estudar a Bíblia. A escola bíblica é uma das coisas muito importantes para isso, mas com coisas muito simples, com técnicas realmente muito simples, você começa a desenvolver esse relacionamento. Isso é uma coisa que a Sara falou lá no começo, de quando ela conheceu o projeto, e esse é o foco, é ser prático, tem que ser realmente prático, né? Não é falação, não é teologiquez, palavra difícil, ficar inventando a roda e tal. Isso é simples e tenho certeza que é assim que a gente torna as coisas realmente prazerosas e mais fáceis para a gente, né? Muito bem, dona Sara, muito bem. Então a dica fica aí para você que está achando dificuldade para ler a Bíblia, não está com vontade de ler a Bíblia, vai e leia, mesmo sem vontade. Lê até a falta de vontade passar. Muito bem, muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Nós já vamos encerrar, são 10h10. Eu acho que essas lives vão ter que ser de 40 minutos ao invés de 50. A Maria Ilza colocou aqui. Qual o nome do aplicativo? A Biane colocou aqui. O que você falou é o YouVersion, né, Sara? Isso. Uhum. Vou colocar aqui para vocês o aplicativo. Ó. É esse aqui, ó, YouVersion. Aplicativo para... Tem várias versões, tem áudio também. Eu uso esse aplicativo de vez em quando também para minha leitura. Até que eu descobri um outro que eu não sei o nome. Senão eu ia até indicar aqui para vocês também. Eu descobri um outro que ele trabalha o texto de uma forma um pouquinho diferente. Depois, quando eu lembrar, não. Em próximo momento, que agora se eu fechar aqui o celular, já era. Mas, enfim, meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã, Sara, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. Termina a base. Fiz várias caretas, né, professor? Sei. Venceu a vergonha. Mas, acertou o desafio. E foi bom. Amém. Show de bola. Na terça-feira que vem a gente vai ter mais um aluno do desafio aqui falando para vocês sobre essa transformação, essa mudança de vida aí. O Christian aqui, o Boi Nobre Carnes, o Christian, ele falou que usa a JFA offline. Eu também tenho a JFA, é muito boa. É, sinceramente, uma das melhores para estudar a Bíblia. Para ler a Bíblia, a YouVersion ela é um pouquinho melhor, porque ela tem vários, tem devocionais, tem umas coisas lá, né? Show de bola, gente. Deus abençoe. Amanhã, 8 horas, 20 horas. Às 20 horas amanhã, a gente tem a nossa segunda aula aqui e eu vou falar sobre o Evangelho. Convida mais pessoas, porque a Sara já participou da mentoria que eu fiz com os alunos do desafio, só sobre o Evangelho. Convida mais pessoas, porque eu tenho convicção de que 90%, para não falar 95%, das pessoas que estão dentro da igreja hoje, dos cristãos, não conhecem o que é, de verdade, o Evangelho. A prova disso é que o evangelismo das pessoas geralmente vem para a igreja, que sua vida vai mudar, vem para Jesus, que sua vida vai mudar, e a pessoa acha que está evangelizando assim. Vai parar de sofrer, Deus vai resolver todos os seus problemas. Sim. E aí a pessoa vai para a igreja e
pensa-se que a pessoa foi evangelizada, mas ela talvez não conhece o que é realmente o evangelho. Então convida mais pessoas. Se você também não sabe o que é o evangelho de verdade, ou se você tem dúvida, ficou com dúvida, agora, será que eu sei realmente o que é o evangelho? Participa amanhã, às 20 horas, que vai ser muito conteúdo realmente aí para abençoar e para ajudar aí vocês e também a mim, porque eu também aprendo e muito. Gente, Deus abençoe, Sara. Muito obrigado mais uma vez pela disposição e a todos vocês que ficaram aí até agora. Deus abençoe. Uma excelente noite. Tchau. Tchau para todo mundo aí. Quem puder, tira um print aí da tela, compartilha, coloca lá nos stories, marca o @Bíblia Simples, tá bom? E eu vou ali replicar o seu arroba e seus stories, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Excelente noite.